Desde o final de semana passado, a população chinesa tem ido às ruas para se manifestar contra as medidas de restrição imposta pelo governo na tentativa de evitar mais casos de Covid. Os protestos contra a política de Covid-0 têm ocorrido em Pequim, Xangai e mais de uma dezena de metrópoles chinesas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e também sênior fellow do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul, Rabat, Marrocos, que é o professor Marcos Vinícius. Bem-vindo mais uma vez, professor, aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês hoje. Agora, professor, a gente vai atingir amanhã uma marca, né? Uma semana de protestos que estão acontecendo na China contra essa política de restrição mais dura, chamada política Covid-0. E, coincidência ou não, depois de toda a repercussão desses protestos, reações de lideranças do Ocidente contra o governo de Xi Jinping, me parece que o governo começa a falar de flexibilização, né? Realmente isso vai acontecer e tem relação? É uma consequência dessas reclamações da população? Parece que Guangzhou, eu estava olhando aqui, Guangzhou e Shenzhen, que são duas regiões muito importantes economicamente falando da China, já estão aí passando por processo de flexibilização nas medidas adotadas. Mas o fato é de que depois de 3 anos de lockdown, existe um cansaço por parte de uma parte da população chinesa, particularmente nas grandes cidades, com relação às medidas adotadas que foram, em razão de toda essa situação, muito difíceis para toda a população chinesa. Então, o governo chinês teve aí uma situação difícil de lidar. Eles decidiram adotar a política de Covid-0 porque, de fato, não estariam preparados para enfrentar números muito elevados de doenças ou de enfermidades causadas pela Covid, até porque até um estudo da revista Economist recentemente disse que eles precisariam ter mais de 450 mil unidades de terapia intensiva para tratamentos de pacientes da Covid, e que seria impossível de construir em tempo recorde. Então, o que o governo chinês fez, em razão de projeções que poderiam levar aí à morte de 15, 20 milhões de pessoas, eles decidiram adotar essas medidas muito mais duras do que nós entendemos no Ocidente com relação ao lockdown. E agora existe o cansaço disso, existe a necessidade de flexibilização, inclusive porque está afetando o país economicamente. Você tem muitos negócios que ficaram fechados ou que volta e meia são obrigados a ficar fechados, e isso tem um impacto econômico sobre o PIB da China e também implicações sobre o próprio desenvolvimento econômico do país. Seguimos agora, professor, com as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein, começando. Professor, bom dia, um prazer falar com o senhor novamente, o senhor que é um dos grandes estudiosos, entendedores da China. Eu queria me debruçar um pouquinho sobre as consequências políticas desses protestos, dessas manifestações, no momento em que o líder, o Xi Jinping, acaba de ser reconduzido para mais um mandato. Isso abre algum tipo de flanco ou vulnerabilidade nesse estilo extremamente autocrático do Xi Jinping, e acho que até em comparação com seus antecessores também, o que isso nos revela sobre o futuro? A liderança dele sofre um abalo? Há expectativa de que as manifestações, talvez sobre outros assuntos, se tornam mais frequentes na China ou não? A censura e a repreensão deve se tornar mais violenta? Olha, Amanda, você sabe que essa semana a gente teve o falecimento do Jiang Zemin, que foi o segundo líder depois do Deng Xiaoping, que tinha uma característica muito interessante. Ele era muito mais aberto à imprensa, tinha uma personalidade mais afável, inclusive não deixava de demonstrar suas emoções. Mas o Jiang Zemin era um personagem diferente na histórica liderança chinesa. Os líderes chineses têm sempre essa postura muito fechada, esta maneira distanciada de se relacionarem com a imprensa. Você vê que até hoje o presidente Xi Jinping não tem aí uma proximidade muito grande com a imprensa, mesmo do seu próprio país. Então, é parte deste pacote que vem com a liderança, este distanciamento que existe. Agora,
Obviamente que numa situação em que a economia começa a ter alguns problemas e uma das bases fundamentais da continuidade do Partido Comunista Chinês na liderança do país são os resultados econômicos. Então, isso afeta, de fato, o discurso do próprio partido, que precisa entregar resultados positivos para a população. Não se esqueça também, e aqui a gente às vezes tem muitas críticas, mas o momento é complicado para o presidente Xi Jinping, que precisa alterar a política pública nesse sentido, mas também não significa aí que nós vamos ter uma revolução completa na China, que vai mudar a situação de A a Z, como muitas vezes a gente acha que todo mundo muitas vezes prega que isso vai acontecer, porque se você pensar, Amanda, e isso é como o chinês reflete a situação toda, em 5.000 anos de história, nos últimos 40 anos é que os chineses tiveram a oportunidade de comprar um carro, uma casa, mandar os filhos estudarem e terem uma qualidade de vida muito melhor do que eles teriam em outras oportunidades. Então, eles entendem que Xi Jinping faz parte deste processo todo e ele tem conseguido, do ponto de vista econômico, apesar agora da recessão, da situação econômica difícil, ele conseguiu aí nos 10 anos anteriores dobrar o PIB da China. O que é um aspecto muito importante aí quando você começa a analisar e projetar aquilo que o país pretende ser no futuro. Professor Marcos Vinícius de Freitas, agora a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, professor. Existe alguma chance desses protestos, se tornarem alguma coisa parecida com o que aconteceu na Praça da Paz Celestial e que terminou num grande massacre? Aquilo que aconteceu em Tiananmen Square, que é justamente a Praça da Paz Celestial, levou aí a um ostracismo da China por alguns anos, inclusive impediu seus resultados econômicos, e hoje em dia os chineses têm muito claro de que aquilo que aconteceu é uma página virada do passado, claro que os persegue, mas que não seria interessante de repetir. Até porque, Mota, o momento é completamente diferente. Hoje em dia você tem mídia social, você tem vários mecanismos de fazer com que a informação vaze de outras maneiras. E aqui é uma coisa importante que eu sempre gosto de enfatizar. A base da legitimidade do Partido Comunista Chinês está diretamente ligada aos resultados obtidos do ponto de vista econômico e também da melhoria do bem-estar social. Você não pode repetir aquela situação que você teve no finalzinho da década de 80 e no início dos anos 90, que foi aquilo que aconteceu na Praça da Paz Celestial. Então, eu acho difícil de repetir, considerando essa questão de que qualquer movimentação nesse sentido alteraria o curso estabelecido na última reunião do Partido Comunista Chinês de chegar aí a uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049. Se você repetir aquilo que passou em 1989, com o episódio da Praça da Paz Celestial, em que a China retrocedeu economicamente, que só conseguiu recuperar depois com a entrada da OMC por parte, em razão da liderança do Jiang Zemin também, o resultado todo disso é de que isso alteraria este rumo e me parece que não é interessante para o governo fazer isso nesse momento. E é por essa razão que a gente começa a notar aí algumas medidas de flexibilização. Obviamente que quem mora mais distante, quem não mora em Pequim, em Xangai, nos centros onde você tem maior ebulição do ponto de vista político, a situação não é igual, os tipos de restrições são completamente diferentes e você vê, até hoje eu estava dando aula para os meus alunos chineses, alguns de volta às suas províncias, dizendo que no lugar onde eles moram, eles não estão enfrentando os mesmos tipos de situações de lockdown ou coisa parecida, porque existe maior flexibilidade. É só nos grandes centros que você observa essas medidas mais intensas. Deputado Coronel Tadeu. Professor, muito bom dia. Parece que a China adotou aquele fica em casa e a economia vê depois, o bolso doeu e eles estão tentando voltar ao status quo anterior. Assim como fizeram os governadores aqui no Brasil e que foram contrários à política do presidente Bolsonaro e também pagamos um preço caro. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: alguns países, principalmente do G20, transferiram seus parques industriais para a China. E na época da pandemia, por exemplo, os Estados Unidos ficaram assustados porque não tinham fábricas de máscaras e equipamentos individuais produzidos no próprio Estados Unidos. Tudo estava na Ásia, tudo estava especialmente na China.
O senhor vê hoje uma transferência de parques industriais para os países de origem, ou seja, sendo recuperada essa economia, essa parte da economia que foi perdida e transferida ali para a China nesse momento, e a China está sentindo isso economicamente? Deputado, eu faria uma correção e um aspecto importante, né? Porque os chineses, eles nunca adotaram da mesma maneira as medidas de lockdown que nós fizemos no Brasil e em outros lugares, porque no nosso caso, foram lockdowns sem perspectiva de tempo, eles foram adotados. Na China, você via, às vezes, adotando isso numa determinada área, numa determinada região, numa determinada cidade, por 3 semanas, até que se fosse feito aí o controle efetivo da situação. Então, o lockdown deles não foi aquela coisa que a gente não sabia quando terminava. O que aumentou, no caso, é que nos últimos tempos, em razão dessa situação do aumento do número de casos, isso se expandiu de uma maneira que não era pensada inicialmente, porque os casos tinham sido mais ou menos controlados. Agora, com esse crescimento enorme do número de casos, é por essa razão que a gente vê isso se espalhando mais pelo país, mas nunca foi, aí não foi um negócio muito impensado, como aconteceu no caso brasileiro em vários estados, e o senhor é testemunha disso, que a gente não sabia quando ia terminar o negócio. Já na questão da mudança, né, dos polos industriais, existem 2 teorias aí que estão circulando pelo mercado. Uma se chama nearshoring, que significa você produzir mais perto da sua casa, justamente para evitar a questão do custo de distância, o custo logístico e a falta de abastecimento, como aconteceu no caso dos insumos hospitalares na ocasião. E outros, em razão até da guerra da Ucrânia, ficam falando de friendly shoring, ou seja, eu só vou comprar de países que são amistosos a mim. Mas o fato aqui, deputado, que a gente não pode esquecer, é que nos últimos 40 anos, nenhum país no mundo investiu tanto em infraestrutura como a China investiu. Né? Se você pensar que eles construíram milhares de quilômetros de rodovias, de estradas, de trens-bala, com uma estrutura just in time que você não consegue repetir em nenhum lugar, porque ninguém consegue fazer aquilo que os chineses fizeram nos últimos 40 anos em matéria de investimento em infraestrutura. E é por essa razão que eles têm aí um avanço muito grande dentro dessa área, difícil de repetir pelos países, porque, primeiro, você precisa ter planejamento, segundo, você precisa ter um sistema político que dê estabilidade para que esse planejamento seja implementado, e, em terceiro lugar, você precisa fazer a lição de casa, e ninguém está querendo fazer nesse sentido. Então, é por essa razão que fica difícil você querer aí achar Sim. que vai conseguir atrapalhar isso. E só tem um ponto aqui também, é que a gente não pode esquecer que pelo fato de os chineses terem investido tanto em infraestrutura e o custo ser barato, as empresas ocidentais ganharam muito dinheiro porque elas estavam vendendo algo que compravam barato, vendiam caro e, além disso, tinha a valorização delas na bolsa porque estavam tendo resultados positivos. Então, isso é que torna a equação difícil.